vai ser as nossas atitudes, o nosso coração, amém? Deus tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, e nós estamos juntos nessa caminhada. Eu fico feliz porque você está comigo, nós estamos juntos nisso, amém? Nós estamos na direção do Senhor, na direção do Espírito de Deus, e é isso que importa. E como nós temos a plena certeza de que foi o Senhor que nos conduziu a isso, nós estamos em paz e vamos dar continuidade no trabalho, amém? As células continuam da mesma forma, da mesma maneira, célula de crianças, célula de jovens, célula de adultos, amém? Não vamos mudar nada disso, então fique tranquilo que em relação a essas coisas nada vai mudar, mas nós cremos que o Senhor tem algo novo para fazer no nosso meio, amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então fica de pé, nós vamos orar abençoando a videira, amém? Nós vamos orar abençoando a videira, pastor Aloísio, vamos abençoar esta igreja tão abençoada, que nos abençoa até hoje, né? E que tem sido um marco neste país e fora deste país. Nós queremos abençoar e também queremos colocar aqui agora essa nova etapa juntos. Agora somos comunidade graça, amém? Eu sei que é difícil, talvez você vai demorar um pouco para se acostumar, mas acredite, vai ser fácil. O nome da igreja é aquilo que nós já temos vivido, amém? A graça de Deus. Feche os teus olhos e levante um clamor abençoando. Pai, nós estamos aqui abençoando, Senhor, a igreja videira, e agradecer porque até aqui o Senhor, ó Pai, nos abençoou por meio dela. O Senhor nos conduziu a momentos preciosos da tua presença, aprendizado, recursos, e ó Pai, hoje nós queremos, ó Pai, abençoar, Senhor, a videira, ó Deus, a videira no Mato Grosso do Sul, a Vinha MS, na pessoa do pastor Paulo Cheim, abençoar, Senhor, o pastor Aloísio, ó Senhor, como presidente, ó Deus, deste ministério. Nós declaramos que um avanço sobrenatural, mais e mais sobre esta obra, mas também agora, Senhor, neste tempo que o Senhor trouxe para nossas vidas, nós estamos debaixo de uma palavra, e ó Deus, e como, ó Deus, o Senhor tem falado isso por meio da tua palavra, foi através disso que o Senhor, ó Pai, colocou esses irmãos para que nós continuássemos caminhando juntos. Não foi, ó Deus, eu creio que ninguém está seguindo homem nenhum, mas nós estamos debaixo de um propósito, e ó Deus, nós abençoamos agora a comunidade graça, e nós declaramos, ó Pai, que seremos uma grande igreja de milhares dessa cidade. Muitas vidas serão salvas através da vida desses irmãos aqui, e nós, ó Deus, abençoamos, repreendemos toda palavra negativa, toda palavra de condenação e de acusação, e ó Deus, e declaramos, como nós acabamos de cantar aqui, estamos debaixo do descanso do Senhor, porque nós seremos conduzidos pelo teu Espírito e pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Fala para o irmão que está do seu lado: seja bem-vindo à comunidade graça. Amém? Pode sentar, amados, aleluia, glória a Deus. Você que nos visita hoje, seja bem-vindo, amém? Se sinta à vontade no nosso meio, agora como comunidade graça, amém? Estou feliz que a minha mãe está aqui comigo, né? Mãe, os irmãos já sabem, mas a senhora é alvo das minhas ilustrações, né? Que eu prego, às vezes eu fico com medo porque a gente está gravando os cultos, e aí a gente está gravando os cultos, né? Transmitindo lá, e ela assiste lá, e aí eu falo: meu Deus, eu falei da minha mãe no culto, ela vai me ligar me xingando, mas até agora, até hoje ela não falou nada de mim, né? Mas eu estou feliz porque ela está aqui, né? Assim como eu estou feliz porque você está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado com bastante alegria: você está no lugar certo, com a pessoa certa, com Deus que te ama demais, amém? Ele é o nosso Abba, amém, irmãos? Ele é a nossa alegria, Cristo é a fonte da nossa inspiração, Ele é a fonte da nossa adoração, fonte do nosso louvor, e é por causa dele que nós estamos aqui, amém? É por causa dele. Hoje eu gostaria de ministrar aos irmãos sobre permanecendo em Cristo. Veja bem, o tema dessa palavra é bastante intrigante, porque nós precisamos saber o que é estar em Cristo ou permanecer em Cristo. Apesar de um dia nós temos tido uma experiência
do novo nascimento, recebido Cristo no nosso coração, termos sido salvos do pecado, amém? Mas nós precisamos permanecer em Cristo todos os dias, precisamos estar ligado a Ele em todos os sentidos da nossa vida, e nós vamos compreender sobre esse estado, sobre essa posição que nós devemos estar, amém? De permanecer em Cristo. Abra sua Bíblia comigo hoje, João capítulo 15, do verso 1 até o verso 5, Evangelho de João capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, eu quero já avisar os irmãos de antemão, domingo que vem, é o domingo de ceia, amém? Então não falte, eu sei que hoje alguns irmãos faltaram, ligue para esses irmãos, né? Convoque eles, convide eles, para que eles não venham faltar domingo que vem, nosso culto, reunido todos, crianças, jovens e adultos, domingo de ceia, então não falte, Deus tem algo especial para falar conosco, amém? A primeira ceia da comunidade Graça, amém? Aleluia. João capítulo 15, do 1 ao 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Só dois que falou. Quem é a videira verdadeira? Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa. Preste bem atenção nesse texto aqui, que diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, como eu disse, nós todos um dia tivemos a experiência do novo nascimento, recebemos Jesus na nossa vida, fomos salvos, fomos libertos do pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há mais condenação do pecado, não há mais julgamento do pecado sobre nós, não há mais acusação sobre as nossas vidas, daquilo que nós fizemos. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos debaixo do favor de Deus. A obra consumada da cruz nos fez livres, amém? Então não há nada que nos condena. A Bíblia fala que em Cristo nós nos tornamos santos diante de Deus. Isso é algo poderoso. Nada que eu e você possamos fazer pode mudar a nossa imagem diante do nosso Pai, amém? E você pode dizer amém por isso? Nada. Talvez você pense assim: mas hoje eu pisei na bola com Deus, hoje eu pequei, Deus está zangado comigo. Acredite, Deus não está zangado com você. Por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele não vê os seus erros, Ele vê a imagem de Cristo em você. E o que te faz então é ter uma vida longe do pecado. Pastor, então como é que eu posso viver uma vida longe do pecado, se Deus não vê pecado em mim? À medida que você compreende que Deus te ama, à medida que você compreende que você foi muito perdoado, você passa a amar Deus na mesma proporção que Ele te ama, amém? E com isso você começa a viver uma vida longe do pecado. Com isso você começa a se afastar das coisas do mundo, das obras da carne, amém? Estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então nós todos temos uma ligação com Deus por meio da cruz de Cristo. Mas o apóstolo João está dizendo que nós precisamos estar ligados em Cristo, a videira. Se nós queremos frutificar na nossa vida, e agora nós precisamos compreender que frutos aqui não está falando somente de pessoas, de você ganhar vidas para Cristo, mas está falando de todos os tipos de fruto. Por exemplo, viver uma vida de saúde, de paz, de alegria, amém? De prosperidade. Então todas essas coisas fazem parte dos frutos de Deus sobre nós.
Uma vez que nós estamos ligados nesta videira verdadeira, a Bíblia fala que nós vamos dar muitos frutos, e esses frutos vão permanecer na nossa vida. É interessante isso, porque nós podemos talvez ter experiências de altos e baixos, né? De ter momentos que nós estamos prosperando, momentos que nós estamos em dificuldade financeira, momentos que nós temos saúde no nosso corpo, em outros momentos que nós estamos cheios de enfermidade. Nós estamos vivendo sempre essa montanha russa na nossa vida de altos e baixos. Mas preste atenção que o apóstolo diz: se nós estivermos ligados em Cristo, todos esses frutos permanecerão na nossa vida, amém? Então nós não mais viveremos uma vida de altos e baixos, ao contrário, quando nós estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, nós vamos estar vivendo sempre uma vida de alta. Você pode dizer amém por isso? Esta é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Então a Bíblia fala que nós fomos criados com um propósito, de sermos vasos para conter quem? A presença de Deus, para conter Cristo dentro de nós. Eu sempre falei isso dando aula aqui no curso de maturidade, que nós somos a imagem de Deus, amém? Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos uma luva que Deus precisa estar dentro. Deus é a mão. Preste atenção. A luva é a imagem da mão, sim ou não? Sim. A luva é a imagem da mão, mas a luva é a mão? Não é a mão. Ela só pode ter algum valor se a mão estiver dentro dela. Preste atenção, isso é muito importante. Eu e você só temos valor porque Cristo está em nós, amém? Nós somos a imagem, nós somos o reflexo, nós somos a luva que reflete que é a imagem de Deus. Então estar ligado em Cristo nada mais é do que conter esse Cristo dentro de nós. E esse Cristo, ele precisa se tornar real a ponto de nós viermos a dar esses frutos. O que refere que nós somos filhos de Deus, o que refere a nós que nós somos abençoados por Deus, são esses frutos permanentes na nossa vida. E a Bíblia fala que nós precisamos conter a presença de Deus, nós precisamos ser esse vaso de barro que contém a presença do Senhor. Mas um vaso vazio, ele não serve para nada. Preste atenção, o vaso, ele pode ser o mais bonito que for, mas se ele não tem algo para embelezar, algo de valor para embelezar esse vaso, ele não tem importância. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós somos o vaso que deve conter a presença do Senhor, que deve exalar a presença do Senhor, que deve ser a imagem do Senhor. E o apóstolo João diz que Cristo é a videira verdadeira. Mas preste atenção que nas entrelinhas desse texto, o apóstolo João deixa um ponto de interrogação. Ele deixa muito à mostra, muito evidente, que pode existir algumas falsas videiras. E isso, se você olhar o contexto mesmo da vida espiritual, do nosso dia a dia, você vai perceber que muitas vezes nós somos distraídos por falsas videiras. Nós somos distraídos, né, por algo que parece vir de Deus, mas não é de Deus. Algo que se parece com as coisas de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Está compreendendo o que eu estou falando? Muitas vezes o inimigo, ele muda o nosso foco, ele tira a nossa atenção para outros tipos de coisa, para outros tipos de videira, para que nós não possamos de fato vivenciar aquilo que a presença de Deus traz de melhor sobre a nossa vida. Sabe, frutos que permanecem, eles são evidentes na nossa vida. É fácil reconhecer uma pessoa que é abençoada, sim ou não? Né? A Bíblia fala que José, né, que Faraó, que Potifar encontrou favor em José. Você conhece a história de José. José é aquele jovem que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Preste atenção, que coisa interessante. Tudo estava cooperando para que a vida dele desse errado, sim ou não? Foi preso, foi levado como escravo, foi trabalhar na casa, né, do chefe, do general do Faraó. Foi acusado de aliciar a mulher do camarada, de estupro. Você conhece a história. Foi preso, ficou anos e anos preso, sem nenhuma esperança de uma vida melhor.
mas a palavra de Deus diz que José sempre esteve ligado na palavra do Senhor sobre a sua vida, e porque ele estava ligado na videira, preste atenção, porque ele estava ligado, porque ele cria que Deus era essa videira verdadeira, apesar de Cristo não estar presente naquele momento fisicamente, mas na trindade por meio de Deus, Cristo se fazia presente. Então José estava ligado a esta videira, e por isso que a Bíblia fala que foi encontrado favor na vida de José. As pessoas viam favor. Então uma pessoa que está ligada em Cristo, ela é altamente favorecida por Cristo, e é evidente. Você conhece, não precisa falar, mas será que você não conhece alguém que você já parou para falar assim: puxa vida, eu não sei o que esse cara tem, eu não sei o que essa mulher tem, mas tudo que ela faz dá certo, tudo que ele faz dá certo. Você conhece alguém assim? Eu já conheci várias pessoas assim. Sabe que ela não era tão inteligente assim comparado, né, ao geral, que ela não era assim tão preparada, não era tão culta assim. Ela não era tão culta ao ponto de você falar assim: nossa, essa pessoa merece, né? Mas simplesmente porque ela estava ligada na videira, simplesmente porque ela estava ligada na palavra de Deus, Deus favoreceu ela. Quero dizer para você, se você estiver ligado nessa videira verdadeira, você vai ser altamente favorecido pelo Senhor. Sabe, os frutos serão evidentes na sua vida, amém? Os frutos serão permanentes na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Mas nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que o Senhor dentro de nós é a maneira de nós frutificarmos. A presença de Deus em nós, sabe, fluindo por meio de nós, é a única maneira que nós temos de frutificar, de ter frutos permanentes na nossa vida. A única maneira de você ser diferença nesta geração. Agora eu estou falando da pregação do Evangelho. A única forma das pessoas darem ouvido para você, preste atenção aqui, a única forma das pessoas darem ouvidos para você na pregação do Evangelho de Cristo, é você estando ligado na videira, amém? E ligado em Cristo. A única forma das pessoas darem crédito àquilo que nós falamos, é porque elas vão olhar para nós e vai ver que nós somos altamente favorecidos por Deus. Se você não tem nada para apresentar, as pessoas, acredite, elas não dão ouvidos para aquele que não tem nada para oferecer para elas, sim ou não? Verdade ou não é? As pessoas não dão crédito para aquele, então nós só podemos oferecer algo que nós temos. Amém? Você está compreendendo isso? Então deixa eu te falar, você só pode ministrar Cristo se Cristo for realmente algo importante, ligado na sua vida. Você só pode ministrar Cristo se o mundo vê que você está de fato ligado em Cristo, amém? Então é muito importante isso. Você só pode viver dias de frutificação, de frutos, de bênção, de favor, se você estiver ligado na videira. E se nós analisarmos aquilo que Jesus diz aqui no verso 2, pode projetar, colocar o verso 2 para nós, divino. Se nós analisarmos o que Jesus diz no verso 2, nós vamos perceber algo bastante extraordinário. Preste atenção, olha o que o verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? Ele corta. Presta atenção nessa palavra. E todo o que dá fruto, limpa para que produza o quê? Mais fruto ainda. Então veja bem, a Bíblia fala que Cristo, Ele poda aquele que não, Ele corta aquele que não dá fruto, e limpa aquele que dá fruto, para que possa produzir mais fruto ainda. Duas coisas nós precisamos entender. Primeiro é que Deus limpa aquele que já está ligado na videira, para que ele produza mais fruto do que esteja produzindo. Uau, nós podemos ver quanto o amor de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus sobre as nossas vidas é inesgotável, amém? Glória a Deus, é algo sem fim, é bênçãos sem medidas.
Porque ele diz que aquele que já está ligado, ele limpa para que continue dando mais frutos. Então preste atenção, se você já é alguém altamente favorecido, o Senhor quer limpar você para que você seja alguém muito mais altamente favorecido. Pode dizer glória a Deus por isso? É a palavra de Deus, mas a Bíblia fala também que Cristo, que a videira, né, corta aqueles que não estão dando fruto. Mas eu quero te falar algo que você talvez nunca entendeu, nunca compreendeu de verdade. A palavra cortar aqui no verso 2, veja bem, a palavra cortar no verso 2 no original grego quer dizer airo. Sabe o que quer dizer airo no original grego? Nessa palavra cortar quer dizer levantar do chão. Então toda a ideia que nós tínhamos ou temos ao ler esse texto de que Deus vai arrancar fora aquele que não está ligado à videira é totalmente equivocada, porque o original da palavra no grego airo quer dizer levantar do chão. Então veja bem, em outras palavras o Senhor está dizendo assim, vou parafrasear o texto no verso 2, continua aí: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele levanta do chão. Amém? Glória a Deus. Vou repetir: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele levanta do chão. Qual é a ideia desse texto dito pelo apóstolo João? É o seguinte: Deus, ele não quer arrancar você da presença dele. Deus não quer tirar você da presença dele. Deus não quer eliminar você de junto dele. Deus não quer que você venha viver uma vida sem frutos, sem bênção, sem favor. Ao contrário, Deus quer trazer você por meio de Cristo para junto dele. Então esse levantar do chão quer dizer o seguinte, que existe crentes, existe pessoas que por mais que tenha tido uma experiência com Cristo por meio da salvação, mas ainda está encostando no chão. E aqui o chão quer dizer as coisas do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Amém? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então a palavra de Deus está dizendo que aquele que ainda não está dando fruto, ao invés de Deus arrancar fora, condenar essa pessoa pelos seus erros, Deus quer levantá-la do chão. Deus quer tirar essa pessoa de longe das coisas do mundo, quer trazê-la para perto dele. Quem pode dizer amém por isso? O amor de Deus é grande demais, amém, irmãos? A Bíblia fala que o amor de Deus é grande, é profundo, é alto, é largo. E nós podemos ver esse amor de Deus, essa graça de Deus revelada nesse texto. Confesso que para você que por muitos anos eu lia esse texto dessa forma, pensando que aquele que não desse fruto, Deus queria lançar fora para o fogo do inferno de uma vez. Mas o apóstolo João traz a revelação desta palavra: levantar do chão. Oh, aleluia. Há sempre uma oportunidade da parte de Deus para que você venha dar frutos, amém? Há sempre uma segunda chance da parte de Deus para que você venha viver frutos que permaneçam. Deus sempre olha para você com um olhar de amor, acredite. Essa é a graça de Deus, essa é a essência do caráter de Deus por meio de Cristo, um olhar de amor. Acredite, Deus não te olha com um olhar de condenação. O problema é que nós nos condenamos, não Deus que nos condena, mas pelo fato de nós não conseguirmos vencer as nossas dificuldades, nós acabamos nos cortando de junto da videira. Mas eu quero dizer para você, se Deus não é capaz de cortar você, de arrancar você fora, por que você insiste em viver longe? Por que você não corre para os braços? Por que você não se lança na presença dEle? Por que você não se lança na vontade do Senhor e passa a viver esses frutos permanentes na sua vida? Quer dizer, há uma promessa de frutos permanentes sobre a sua vida, amém? Há uma promessa de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, amém? Sobre você, essa é a promessa de Deus. Então o apóstolo Paulo fala que todo ramo, ainda que não esteja em Cristo e não está dando fruto, ele levanta, ou seja, ele quer levantar do chão, ele quer erguer airo. Amém? E continua o texto, e aí nós vamos pular para a palavra no original, limpar. Veja bem, eu disse que existem pessoas que já estão frutificando, mas o que Deus faz? Ele limpa para que ela continue dando mais
frutos. E o original da palavra limpar aqui é catairo, que quer dizer podar rebentos necessários. O que é podar rebentos necessários? É tirar tudo aquilo que não serve mais na sua vida. Porque olha aqui, embora nós buscamos a Deus, embora nós estamos sempre compreendendo a graça de Deus, mas ainda muitos de nós acabamos insistindo em coisinhas do passado, coisinhas desnecessárias na nossa vida. E a Bíblia fala que mesmo que você já é altamente favorecido, Deus quer podar tudo aquilo que é desnecessário na sua vida, para que você multiplique os frutos ainda mais sobre você, amém? Eu não sei de qual lado, de que maneira você se considera, daquele que Deus precisa levantar do chão, ou aquele que já está frutificando muito, mas em ambos os lados, Deus quer continuar abençoando a sua vida, amém? Deus quer favorecer a sua vida, Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre você. Passe a olhar para o Senhor como a videira verdadeira, o qual você precisa estar ligado nela, amém? Sabe, quando nós compreendemos, nós vamos entender que é o Senhor que nos alimenta. Preste atenção, nós só somos alimentados quando estamos ligados a Cristo, amém? Nós só somos alimentados, fortalecidos na nossa fé, na nossa vida cristã, quando nós estamos ligados na videira que é Cristo. Acredite, quanto mais você se liga a Cristo, mais fortalecido você é. Quanto mais você está ligado na videira verdadeira, mais forte você é contra a condenação, mais forte você é contra a acusação, amém? Quanto mais ligado você está na videira, mais favorecido você é, aleluia. É a palavra de Deus. Então estar em Cristo nos leva a dar frutos, e esses frutos vão permanecer, frutos que são provenientes do amor dEle, frutos que são provenientes de uma vida de paz, de alegria, ainda que nós possamos estar vivendo tempos de guerra, mas o Senhor manda dizer para você, se você está ligado na videira, ainda que você esteja vivendo tempos de guerra, você vai viver, vai estar andando no descanso, na paz de Deus, amém? 1000 cairão ao teu lado, eu falo esse texto quase todo domingo, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Com Cristo no seu barco, você tem a certeza que Ele não vai afundar, amém? Então esses frutos é proveniente dessa paz, sabe, desse descanso, de que você está ligado a Cristo, a pessoa certa, Ele que te fortalece, Ele que te levanta do chão, Ele que poda da sua vida tudo aquilo que é desnecessário, para que você continue frutificando ainda mais. Mas a questão qual é, pastor? A questão é que muitas pessoas não permanecem em Cristo, apesar de tudo. Tem pessoas que já estão há anos na igreja, há anos que tiveram uma experiência de salvação com Cristo, mas ainda não estão vivendo esses frutos que permanecem. E o Senhor está dizendo, olha, eu estou aqui, se liga em mim, gruda em mim, sabe, eu te criei, eu te formei, você faz parte da minha vida, essa é a palavra de Deus, sabe, foi Deus que te formou, querido, amém? Foi Deus que te criou, Ele te salvou, Ele te tirou do fundo do poço, e te trouxe para os braços dEle de amor, e agora Ele quer que você continue ligado a Ele, para que você possa ser abençoado. Nós não podemos mais, irmãos, insistir. Eu creio que esse tempo novo sobre a nossa vida, agora como igreja, comunidade de graça, é um tempo que o Senhor quer te levar a entender, que se você estiver ligado na videira verdadeira, você viverá tempos de muitos frutos na sua vida, coisas que nunca aconteceram com você, vão acontecer, só porque você vai entender que o Senhor vai te levar a estar ligado na videira, amém? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos compreender isso, precisamos entender aquilo que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 4, projeta para nós, Gálatas capítulo 5, verso 4, olha aqui que o apóstolo Paulo diz, vou ler na minha versão aqui, está certo essa versão aqui, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça
decaíste. Preste atenção, Paulo não está falando aqui sobre salvação. Paulo está falando de crentes, de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que procuram o tempo todo se justificar na justiça própria, nos seus próprios méritos, nos seus próprios feitos. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pessoas que procuram sempre estar merecendo algo de Deus por aquilo que fazem. A Bíblia fala que esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que decaem da graça, que decaem do amor de Deus. São salvos. Nós não estamos falando de salvação aqui, mas nós estamos falando de estar ligado à videira, que é Cristo. Então, quando você parte do caminho da justiça própria, do merecimento, daquilo que você faz para merecer algo da parte de Deus, então você está se desligando da videira, você está decaindo da graça. Então deixa eu te falar, Deus nos colocou numa posição. Uma vez que nós tivemos a experiência com a cruz de Cristo, nós fomos colocados numa posição. A posição é filho amado de Deus, amém? Então agora nós somos filhos amados de Deus, nada vai mudar isso. Agora, como filhos, nós precisamos estar ligados ao Pai, constantemente. Eu sei que no mundo de hoje, a lógica é que o filho vem sair da barra da saia do pai, sim ou não? Essa é a lógica do mundo hoje. Eu até creio que é assim mesmo, conforme, né, o tempo da maturidade precisa chegar para os nossos filhos. Mas deixa eu te falar, no nosso caso é diferente. No nosso caso, nós temos que viver o tempo todo debaixo da saia do nosso pai, amém? É isso que Ele quer. Ele não quer que nós venhamos embora. Lembra da história do filho pródigo? Quando o filho decidiu ir embora, quando o filho decidiu viver a sua vida longe da presença do pai, a palavra de Deus fala que o pai ficava o tempo todo na janela, esperando o filho voltar para casa. Porque esse é o desejo de Deus para comigo, para com você, amém? Que a gente fique o tempo todo ligado a Ele. Oh, aleluia, isso é bom demais, irmãos. Estamos ligados ao Pai, debaixo da saia do Pai. Está com medo? Corre para o Pai. Está preocupado? Vai para junto do Pai. Está carente? Vai abraçar o Pai. Está feliz? Continua abraçado no Pai. Está triste? Busca alegria no Pai. É isso que Ele quer. Quantos pode dizer amém por isso, amém? Essa é a vontade de Deus. Nós não podemos decair dessa graça, nós não podemos decair dessa palavra que diz que nós precisamos estar ligados em Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui, em relação a outro evangelho, é o seguinte: abre sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, do 6 ao 9, olha o que Paulo fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Preste bem atenção nessa palavra outro, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está falando: que não existe um outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho da graça de Deus, o evangelho que nos liga a Deus por meio de Cristo, amém? Se existe aí pessoas pregando algo que leve você para a justiça própria, para o merecimento próprio, isso é o que Paulo está dizendo, é outro evangelho. Parece ser bom, é coisa de crente, sabe, é religioso, é legal, parece ter unção, mas é outro evangelho. E aí nós vamos lá novamente para o original da palavra. E agora nós vamos para o original dessa palavra outro, lá no grego, que quer dizer héteros. Sabe o que quer dizer héteros? Próximo, algo parecido. Está entendendo? Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que nós não podemos dar ouvido a um outro evangelho parecido, próximo do evangelho da graça, mas que não é o evangelho da graça. Amém? A mensagem do evangelho é a graça de Deus por meio de Cristo Jesus.
Amém? De que nós não estamos mais sob condenação, sob acusação, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. E amém? E essa graça que nos liga a Deus, amém? Essa graça, como eu disse, não é uma teologia, essa graça não é uma visão de igreja, essa graça é uma pessoa chamada Cristo, amém? Essa graça não é uma doutrina que nós cremos, não, essa graça é uma pessoa que está aqui no nosso meio, habita dentro do seu coração, chamado Jesus Cristo de Nazaré, amém? A graça está em você, você pode dizer glória a Deus? Amém. Então preste atenção, nós temos que tomar posse de tudo isso que a palavra de Deus, que o Evangelho da Graça diz ao nosso respeito. Veja bem, quantos de nós já não acordamos pela manhã determinado que aquele dia vai ser um dia abençoado? Aí você determina e fala, hoje vai ser o dia, hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai ser um dia bom, mas no meio desse dia acontecem algumas coisas com você, alguns probleminhas no seu trabalho, você discute com o chefe, e aí você começa a desviar o seu olhar dessa graça de Deus. Aí aquilo que você havia determinado às 6 horas da manhã, quando levantou para ir para o trabalho, que seria abençoado, agora você não sente que vai ser tão abençoado assim. Preste atenção, esse tipo de pensamento é justamente o que o apóstolo João e o apóstolo Paulo estão dizendo. Quando você desvia o seu olhar daquilo que você já declarou, é porque você está decaindo da graça. Uma vez que você creu, por isso que nós falamos, criei, por isso falei, uma vez que você abriu a sua boca pela fé, você precisa crer e tomar posse de tudo aquilo que você declarou, amém? Então se você abriu a sua boca para declarar que o seu dia vai ser abençoado, é abençoado que ele vai ser, não importa os intempéries no meio do dia, não importa o que você passe no meio desse dia, as confusões que possam ter no meio desse dia, mas você continua declarando, você fecha os olhos para essas coisas e olhe para Cristo, amém? Por quê? Porque aquele que está ligado na videira verdadeira, tem frutos que permanecem na sua vida. Então esse fruto, que eu estou falando aqui, de você ter um dia abençoado, não pode ser algo que amadurece, cai e apodrece. Não, o fruto precisa permanecer em você, amém? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a árvore que é Cristo, ela tem todo o alimento necessário para prender você nela. Amém? Sabe, isso é importante demais. Então nós precisamos todos os dias acordar e declarar pela fé que você é amado de Deus, que você é filho de Deus, que você é abençoado dele, que você está ligado nele, e que os seus frutos diários vão permanecer dia após dia sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, amém? Todos os dias o Senhor renova coisas novas, traz coisas novas sobre a nossa vida, renova as misericórdias, renova as bênçãos, renova o favor, mas para aqueles que estão ligados verdadeiramente nessa videira, para aqueles que confiam nela, para aqueles que acreditam que Cristo realmente é a árvore o qual elas precisam estar ligadas. Se você todos os dias decai dessa graça, é por isso que muitos de nós vivemos essa vida de altos e baixos, é por isso que muitos de nós vivemos essa vida instável. Uma hora nós estamos cheios de fé, outra hora nós estamos desanimados com a vida, uma hora nós estamos cheios de autoridade para pisar na cabeça do inimigo, outra hora nós estamos cheios de medo e é o inimigo que está pisando na nossa cabeça. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sabe, quando nós estamos ligados na videira, não há meio termo, não há altos e baixos, nós só estamos vivendo no alto, porque essa é a palavra do Senhor. A Bíblia fala que é Ele que nos fortalece, nós somos fortalecidos por Ele, Ele é o nosso alimento, amém? Então por isso que você vai se encher de fé e vai declarar sempre algo bom sobre a sua vida. Eu creio que esse é o tempo de nós usufruirmos do favor de Deus, amém? Esse é o tempo de que o Senhor quer derramar abundantemente da sua graça sobre nós. Esse vai ser o tempo onde aqueles que não estão ligados na videira verdadeira vão se ligar nessa videira e vão viver dias abençoados sobre a sua vida.
Por quê? Porque eu creio nessa palavra. Esse é o evangelho que nós cremos. É o evangelho da graça. É o evangelho que nos sustenta. É o evangelho que nos motiva, que nos mobiliza, que nos impulsiona, que não nos faz desanimar. Por que Paulo fala abatidos talvez, mas destruídos jamais? Por quê? Porque aquele que está ligado em Cristo, ele jamais vai ser destruído, jamais ele vai esmorecer diante das circunstâncias. Jesus é o exemplo disso. A Bíblia fala que ele estava junto com os discípulos no barco, no meio de uma tempestade, todos estavam desesperados, mas Cristo estava dormindo no barco. Por quê? Porque Cristo é o exemplo verdadeiro de que há paz no meio da guerra, há descanso no meio da tribulação, e nós precisamos viver isso, nós precisamos usufruir disso. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos em relação a isso que eu estou falando, de alguns homens que decaíram da graça e deixaram de viver esse tempo de frutos que permanecem. Nós podemos citar aqui o exemplo dos Gálatas, de Moisés, Saul, Caim e Abel. Abre sua Bíblia lá em Gálatas 2. Gálatas 2, verso 3 e 4. Diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Preste atenção, a Bíblia fala que muitos gálatas se converteram ao evangelho da graça, mas durante a sua caminhada cristã começaram a se contaminar novamente com as obras da lei. Começaram a misturar lei com graça. Então, ao mesmo tempo que eles estavam na presença do Senhor, cheio de fé, declarando o amor, a bondade de Deus, em outros momentos eles queriam fazer algo para merecer sempre algo da parte de Deus. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que sempre estão decaindo da graça. Então deixa eu te falar, o que o Senhor quer é que você fique ligado à videira, amém? Ligado a essa videira verdadeira, permaneça nela, independente do que está acontecendo ao seu redor, declare sempre o favor de Deus na sua vida, creia que você vai frutificar, amém? Salmos capítulo 1 diz assim, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, que no tempo certo, nós vamos dar o nosso fruto. Eu creio que o tempo da frutificação na sua vida está chegando, amém? Você vai viver tempos de muitos frutos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Essa é a promessa de Deus sobre o teu ministério. Eu estou vendo com os olhos da fé, nós vamos viver um tempo de muitos frutos aqui. Amém? Eu estou vendo pelos olhos da fé que nós vamos viver tempos que nós não vivemos antes aqui nessa cidade. E aí eu não estou falando porque é uma mudança de visão. Não é isso não, esquece isso. Eu estou falando porque quanto mais você se ligar na videira verdadeira que é Cristo, mais frutos você vai dar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala que os Gálatas foram um daqueles que decaíram da graça, que se encontraram com a graça de Deus, mas acabaram decaindo no decorrer da sua vida. Quantos de nós pregamos dominicalmente, sempre falando sobre a graça de Deus? Todos os domingos, essa é a mensagem que eu vou pregar até o fim da minha vida, porque é sobre essa mensagem que eu creio que transforma vidas. Mas deixa eu falar, quantas pessoas, quantos de nós temos vivido essa vida instável? Quantos de nós estamos vivendo essa vida de altos e baixos? Hoje nós estamos na graça, amanhã nós estamos decaindo da graça. Quero dizer para você, o Senhor quer cessar essa instabilidade na sua vida, meu amado. O Senhor quer que você viva tempos de frutos permanentes, amém? Chega de viver um tempo, hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está prosperando, amanhã você está vivendo tempos difíceis na sua vida. Sabe, o Senhor quer que você viva tempos de prosperidade. Eita, olha para mim, querido. Eu paguei o preço para trazer essa palavra para você. Está compreendendo? Isso não é importante. Sabe, esse é o tempo de Deus para você, amém? Um exemplo de Moisés, a Bíblia fala que Moisés se deparou com a escolha
Entre continuar vivendo na graça, entre continuar vivendo na graça, entre continuar vivendo na lei. Abra sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo 20. Nós vamos ler do 8 ao 12. Números 20, do 8 ao 12. Olha o que Deus fala para Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. O que Deus pede para Moisés fazer? Falar a rocha, presta bem atenção. Então continua lá: e dará a sua água, assim lhes tirarei água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes. Olha aqui, presta atenção. Moisés decaiu da graça neste momento. Ele olhou para o povo, olhou para a atitude do povo, e ele falou: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés então levantou a mão e fez o quê? E feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Aqui mostra o quê? Obras da lei, justiça própria. Deus pede para que Moisés fale o quê? Fale o quê? A palavra dele. Isso é graça. Agora na nova aliança nós não precisamos mais fazer algo. A Bíblia fala que nós precisamos apenas falar sobre a palavra de Deus, amém? Então continua lá o texto: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. Você vê que saiu água do mesmo jeito da rocha? Se ele tivesse falado, ia sair rocha, e quando ele bateu na rocha, saiu água também. Mas olha o que Deus fala: e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, vou trazer aqui para o nosso entendimento, visto que não acreditaram na minha palavra, que não deram crédito na minha palavra, para me sacrificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Quando nós decaímos da graça, nós não entramos na terra de Canaã. Canaã aponta para a promessa de Deus, Canaã aponta para os frutos de Deus. Todas as vezes que nós decaímos da graça, todas as vezes que nós nos desligamos da videira que é Cristo, os frutos são lançados fora das nossas vidas. Amém? Está conseguindo entender o que a palavra de Deus está dizendo? Permaneça fiel à palavra, continue ligado a esta videira, e você vai viver tempos de fruto. Um exemplo também é de Davi. Olha aqui, 1 Samuel 17:45, a Bíblia fala que Saul dependia de si mesmo, do seu treinamento para vencer as guerras. Saul dependia da sua qualificação para vencer as suas batalhas. Porém Davi, a Bíblia fala que Davi aprendeu a depender de Deus. Isso quer dizer, quando nós estamos ligados à videira que é Cristo, nós estamos dependendo exclusivamente dele para os frutos da nossa vida. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Enquanto Saul tinha compreendido, tinha vivido, tinha crescido pela graça, foi Deus que ungiu Saul a rei de Israel, mas a Bíblia fala que num determinado tempo Saul tirou os olhos do Senhor e passou a depender da sua própria justiça, das suas próprias qualificações, decaiu da graça, e por isso os frutos não permaneceram sobre o reinado de Saul. Porém Davi compreendeu que quanto mais ligado à videira, quanto mais ligado a Deus ele estava, mais frutos ele viria a dar. Olha aqui que a Bíblia fala, por causa dessa compreensão de Davi, a Bíblia fala que o povo cantava que Davi matou os seus milhares, que Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Oh, aleluia! Isso pelo fato de alguém estar ligado à videira verdadeira. Deixa eu te falar, as suas batalhas serão vencidas enquanto você estiver ligado em Cristo.
você vai viver dias de vitória enquanto você estiver ligado em Cristo. Veja bem, nós não estamos falando aqui de salvação, porque Saul foi salvo por Deus. A Bíblia fala que Saul foi escolhido para ser rei pelo próprio Deus, foi ungido pelo profeta, porém decaiu da graça, perdeu o favor. Hoje o Senhor quer falar algo com você. Deus quer que você se ligue na videira verdadeira que é Cristo, permaneça fiel, permaneça firme, que você verá os frutos sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Outro exemplo é de Abel e Caim, nós conhecemos. Um devolveu o dízimo, né, das suas primícias, outro devolveu daquilo que lhe sobrava, né, porém, né, um viveu tempos de muito fruto, de muito exemplo, o outro foi condenado pela sua atitude de decair da graça. Sabe, nessa noite o Senhor quer trazer você novamente para essa realidade de frutificação, de você viver frutos. Quero dizer para você, as nossas células irão frutificar, porque nós estaremos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nós veremos frutos, mas muitos frutos. Nós vamos viver tempo. Damião e a Alessandra fizeram o evento dele de evangelismo nessa última sexta-feira, algo sobrenatural, unção de Deus, fé sendo ministrada. Oramos por pessoas cancerígenas, depressivas. Sabe, eu creio que Deus operou milagre naquela mulher, naquelas duas mulheres, sabe, porque esse será o tempo de nós vermos os frutos. Sabe, o fruto do nosso trabalho, o fruto do seu encargo, o fruto da sua vida ligado a Cristo. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua família, na sua casa, sabe, na sua vida profissional. Você vai começar a ver frutos que nunca você viu na sua vida. Sabe, nós precisamos permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é se alimentar dEle, se alimentar dessa presença gloriosa dEle todos os dias. É ser humilde para aceitar e declarar sobre nós que não há outro caminho que não seja Jesus para nós, que não há outro caminho de bênção que não seja a presença de Jesus em nós, que não há outro evangelho que nós devemos viver que não seja o evangelho da graça. Outro evangelho semelhante vai nos levar a decair desta graça. João capítulo 6, dos 53 ao 57. Precisamos nos alimentar todos os dias do Senhor, é Ele que nos fortalece, e somente somos alimentados quando estamos ligados a Ele, amém? João 6, 53 ao 57 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Cristo é a vida que precisa fluir em nós. Cristo é a vida que precisa fluir através de nós, amém? Sabe, Deus quer fluir em nós e através de nós. Cristo quer fluir em nós e através de nós. Sabe, aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, Cristo precisa ser manifestado. Cristo precisa ser mostrado. As pessoas precisam ver que nós estamos ligados à videira que é Cristo, mesmo que elas não compreendam o que é isso de maneira real, mas elas vão ver algo em nós. Volto lá no exemplo de José. Faraó não sabia nada em relação a Deus, simplesmente olhou para José e encontrou favor nele. É isso que vai acontecer com a nossa igreja a partir de agora, com a sua vida. Sabe, pessoas não sabem nada de Deus, não sabem nada sobre Cristo, mas vão olhar para você e vão ver que você está ligado a alguém que está abençoando a sua vida, que está favorecendo a sua vida, e elas vão querer isso para elas, amém?